o início. Muito bem, agora um bom dia oficial, então, a todos vocês que estão aqui conectados. É um prazer, uma alegria estar com essa turma. Biotech 2021, primeiro ano, Física 1. Esse é o nosso quarto encontro síncrono e o tema da nossa aula é os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Nós estamos estudando o movimento variado já há 3 encontros e na aula da semana passada nós começamos a ver os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Tem gráficos bem interessantes, né? Na verdade, principalmente 2 gráficos bem interessantes. O gráfico da velocidade pelo tempo, que é uma reta crescente se a aceleração for positiva e decrescente se a aceleração for negativa. Tá? E o gráfico da posição por tempo é um gráfico um pouco mais complexo. Por quê? Porque a posição varia com o tempo ao quadrado, então o gráfico é uma parábola. Então, se ele é mais complexo, tem o seu lado bom, né? Ele pode dar para se explorar melhor, né? Complexo não é sinônimo de ruim, né? Então você tem mais coisa para explorar ali. Então a gente vai fazer uns exercícios hoje a respeito disso. Então na aula da semana passada nós conseguimos falar um pouquinho dos gráficos e fizemos apenas um exercício. Então no encontro de hoje, até às 10, nós vamos nos dedicar à resolução de exercícios. Se você perdeu a aula da semana passada, você precisa ir lá assistir essa aula da semana passada, onde a gente discute bastante sobre os gráficos. Faz a discussão dos conceitos, né, classificação do movimento a partir dos gráficos, etc, etc, etc. Sem mais delongas, estou apresentando a minha tela para vocês, não vou ver o chat. Vocês já têm presidente da turma? Já votaram? Já elegeram o presidente, representante da turma? Sim, professor, sou eu. Ô, Beatriz, então beleza, Beatriz. Você me ajuda aí, Beatriz, se algum colega, se eu tiver alguma dúvida, colocar alguma coisa no chat, você me chama por áudio, né, porque às vezes o colega está sem áudio ou tem vergonha de falar. Claro que qualquer um pode abrir o microfone e falar, né? Só estou pedindo ajuda, Beleza. de repente alguém colocar aí, tá legal? Porque eu não consigo ver o chat, é muito pouco prático ficar voltando, né? Vocês estão visualizando a tela aí, né? Claramente. Espera aí que eu preciso sair agora aqui, que alguém vai tentar entrar. Espera aí. Ih, cara, não sai. Bom dia, amiguinhos, como vai? Nossa amizade aí, garoto. Júlia, bom dia, Júlia. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Meu teclado deu problema, eu comprei um teclado novo, mas não tá muito legal também não. Vamos lá. Então nós vimos os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Então, como eu disse para vocês, são principalmente dois, o gráfico da velocidade por tempo, que é uma reta crescente se a aceleração for positiva, tá? Ou ele vai ser uma reta decrescente se a aceleração for negativa, aqui ó, decrescente. E o gráfico da posição por tempo, que é uma parábola, já que o gráfico varia com uma equação de segundo grau, né? Usamos até a Bhaskara semana passada, né? E Bhaskara, né? Então nós temos aí essa parábola. A parábola com concavidade para cima, se a aceleração for positiva, e com concavidade para baixo, se a aceleração for negativa. Tá? Claro que a gente vai ver nos exercícios que eu nem sempre vou ter uma parábola completa aí, nem sempre vai me aparecer o vértice da parábola, né? O vértice lembra que é o ponto de inversão de sentido, mudança de sentido do movimento, e é o ponto onde a velocidade aciona. Não vou me alongar nisso, como eu disse, vamos para os exercícios. Se você tem dúvida disso, assista a aula da semana passada lá e qualquer coisa me chama. Exercício número 1, eu falei que a gente ia direto para os exercícios, né? Então já está aí na tela para vocês, exercício de número 1. Diz o seguinte: analisando o gráfico de velocidade em função do tempo, apresentado na figura abaixo, calcule o deslocamento sofrido ou desenvolvido, né, pelo móvel entre os instantes 0 e 5 segundos, né? 0,0 é a mesma coisa que 0 e 5,0 é a mesma coisa que 5. Então, é justamente esses instantes que estão mostrando aqui no gráfico para nós, do zero, você precisa lembrar que aqui é o ponto zero, né? O 0 e 0. Tá? No instante zero, o que estava acontecendo aqui? Ó, a velocidade do corpo era 20. Bom, deixa eu organizar. Primeira coisa é dizer o seguinte: a primeira coisa que tu tem que se ligar é qual é o gráfico que tu está analisando, né? O gráfico é a diagramação, é a representação geométrica da relação de duas grandezas. Então, se eu sempre vou ter duas grandezas.
A grande maioria delas, uma dessas grandezas vai ser o tempo. Nesse nosso gráfico aqui, a outra grandeza é velocidade. Então, eu estou vendo como que a velocidade varia com o tempo. Então, no instante zero, aqui, a velocidade era 20, e conforme o tempo foi passando, ó, a velocidade foi aumentando, tá certo? Até que no instante 5, eu tinha uma velocidade de 30 metros por segundo. Tá aqui a unidade de medida, né? Velocidade em metros por segundo e o tempo em 5 segundos. Tudo bem? Então, o que eu disse para vocês? Bom, qual que é a diferença quando eu tenho um gráfico? A diferença é que eu vou extrair informações do gráfico. As informações não vão estar todas no enunciado. É para isso que serve o gráfico, né? Para nos dar informação. Então, a gente sabe que a velocidade inicial do corpo é 20 metros por segundo. Eu sei isso pelo gráfico. Eu sei que depois passou-se um intervalo de 5 segundos e a velocidade foi para 30 metros por segundo. Tudo isso eu tirei da onde? Do gráfico. Não tem nenhuma dessa informação no enunciado, tá bom? E aí o que ele pede? Ele pede o deslocamento sofrido pelo corpo, né? Ou realizado pelo corpo nesses 5 segundos. O que é o deslocamento? É o ΔS. Então a gente precisa lembrar lá do sorvetão. Opa, deixa eu fazer o sorvetão primeiro, depois a gente põe o ΔS. Ó. Sorvetão, S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Se eu quero o deslocamento, eu tenho duas possibilidades. Imaginar que a posição inicial é zero, ela não é, ninguém disse que é zero, mas eu posso imaginar que é zero, e aí, eu supondo que é zero, se ele tá se eu encontro nos 5 segundos ele na posição 20, é porque ele andou 20. Se eu encontro ele na posição 40, é porque ele andou 40. Entendeu? A suposição dele sair do zero é uma suposição. Ou, mais elegante, seria você fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui. Você passa esse S0 para lá, e aí vai ficar S menos S0, ele vai negativo, ok? Ó, e quem é S menos S0? É ΔS, tcharam! E o que é ΔS? Variação do espaço ou deslocamento escalar. Então é isso que a gente quer. Quem que a gente precisa, então, para calcular o ΔS? Precisa do V0? Tenho. Preciso do tempo? Tenho, 5 segundos. Preciso da aceleração? Não tenho. Mas eu posso calcular a aceleração pelo vovô ateu, tá bom? Porque eu tenho o vovô e o t. Só falta o a do ateu. Então, eu vou jogar na equação horária das velocidades, vovô ateu, e vou calcular a aceleração. Ok? Como? Pelo vovô ateu. A velocidade final foi 30, a inicial era 20. Qual é a aceleração se ele foi de 30 para 20 em 5 segundos? Vou descobrir isolando a aceleração. Para isolar a aceleração, primeiro eu mando o 20 para o outro lado. 10 igual a A vezes 5. Não terminei de isolar o meu A. O 5 ainda está junto, então vou mandar o 5 para o outro lado. Se o 5 está multiplicando o A, então o 10 fica dividido pelo 5. Tá? Ou seja, minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Então agora eu posso aplicar o ΔS lá do sorvetão, essa equaçãozinha aqui. Eu tenho V0, que é 20, o T é 5, e o A eu acabei de achar, o A é 2. Tá bom? Então vamos lá, ó. Opa, que bela sopa. ΔS é V0T mais A sobre 2T quadrado. Ou A vezes T quadrado sobre 2. Dá na mesma, tá? A ordem ali não vai mudar. Então, quem é o deslocamento que ele realizou em 5 segundos? Sabendo que a velocidade dele inicial é 20, que ele andou 5 por 5 segundos, a aceleração é 2 e o tempo dele é 5 segundos.
Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, toma cuidado, vamos levar o 5 ao quadrado, tá? Não dá para multiplicar por 2 primeiro ou dividir por 2 primeiro. Primeiro, você tem que fazer a potência, tá bom? Então, 5 ao quadrado é 25. Beleza? 5 ao quadrado é 25. Agora, você pode fazer o resto. 2 dividido por 2 eu posso cortar, dá 1. E 20 vezes 5 dá 100. Beleza, Tereza? Então, 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar assim. 100 mais 25. Oh, meu Deus. Muito fácil. 125 metros foi o deslocamento escalar realizado por este corpo. Ok? Ok. Certo, Roberto? Ó, então é o seguinte, tinha uma outra forma de tu resolver esse exercício, que é calculando a área do trapézio, ó, voltando na aula da semana passada. Se tu pega a área do gráfico de V por T, a área é igual ao deslocamento escalar, tá? Então a área vai dar sempre um trapézio, porque a função vai estar sempre crescente ou decrescente. Então você pega essa figura aqui, ó, é um trapézio. Como é que calcula a área do trapézio, professor? Base maior vezes, perdão, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá? Você pode fazer isso em casa e tem que dar os mesmos 125 metros. Eu não quis fazer assim, nem incentivo você fazer assim. Claro que se você fizer assim vai estar certo igual, né? Por que não? Porque eu quero que tu aplique as equações da cinemática, né? Olha que bonito, nós aplicamos o vovô ateu, daí achamos a aceleração e depois aplicamos o delta S do sorvetão, né? Foi lindo, não foi? Vocês gostaram, não gostaram? Tenho certeza que sim. Obrigado. Beijo, tchau. Bom, vamos pro 2, exercise número 2. Não foi o 2 que nós fizemos não, né? Foi o 3, certo? Sim. Exercise number 2. Diz o seguinte: analise o diagrama da posição S em função do tempo. Tá, vai dar uma parábola, né? Abaixo e assinale a alternativa correta. Bom, vamos olhar para o gráfico antes da gente olhar para as alternativas. Primeira coisa, o que eu posso olhar de cara? Dizer que a aceleração é positiva. Aceleração, maior que zero. Tá? Para quem não entende, esse sinal aqui, ó, é o mesmo que dizer a aceleração é positiva. Por quê? Porque a concavidade da parábola está voltada para cima. Beleza? Outra coisa que eu posso dizer, ó, no instante zero, onde é que esse corpo estava? No 0 e 0. Então, lembra que eu falei agora há pouco para vocês? Ó, nem todo gráfico vai ter a parábola completa, né? Então, por exemplo, se ele saiu da posição 0, já só vai ter metade da parábola. Mas isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Tá? Só que é só metade, porque o vértice dela está bem no 0 e 0. E o passado, o tempo negativo, para nós não tem muita importância. Tá ok? Então, outra coisa que a gente bate o olho, a gente sabe que a posição inicial dela é 0, né? Ou que ela saiu da origem dos espaços. E a gente pode dizer que também que a velocidade inicial é positiva. Tá? Por quê? Porque ela saiu do 0 e a posição dela só aumentou. Ó. Ela poderia ter saído do 0, ido para baixo. Eu vou fazer um desenho aqui que depois eu vou apagar, porque senão fica muita zona, tá? Na mesma figura. Ó, ela poderia ter velocidade positiva, poderia ter saído do 0 e ido para lá para baixo, depois voltar. Entendeu? Então, por que ela não foi lá para baixo? Porque ela já tinha uma velocidade positiva. No instante inicial, a velocidade dela era positiva. Então, a posição só aumentou. Como ela saiu do 0, ela só cresceu. Então, a gente pode dizer isso também. O que mais que a gente pode dizer desse gráfico? Acho que não dá para dizer mais muita coisa, tá? Porque também não tem informações, só tem o desenho do gráfico. Então, vamos ver as alternativas. Nós temos 4 aqui.
Alternativa letra A diz o seguinte: o movimento descrito pelo gráfico acima é de velocidade constante? Não, né? Isso aqui é uma parábola, né? Eu acabei de falar aqui, ó, aceleração positiva, tá? O movimento com velocidade constante, o gráfico seria assim, né? O gráfico do S por T. Não é velocidade constante, tá? Ela tem uma aceleração, e é positiva a aceleração. B, no movimento descrito pelo gráfico acima, a velocidade é crescente e a aceleração constante. Verdade. Verdade. A velocidade é crescente, ela só aumenta, a aceleração não é crescente, a aceleração é constante, né? Por isso que se chama movimento retilíneo uniformemente variado. A variação da velocidade é constante, né? Ou seja, quem é a variação da velocidade? A aceleração. Então é constante. Tudo bem? C. No movimento descrito pelo gráfico, a velocidade é constante. Mas de novo isso? Não. O móvel representado pelo gráfico acima se encontra em um processo de frenagem. Não, ele está ficando cada vez mais rápido, né? A aceleração é crescente, ó. Porque ele começou com uma velocidade positiva, a aceleração era positiva, então ele vai ficando cada vez mais rápido e no sentido positivo da trajetória. Beleza? A alternativa correta é a letra B, de beleza, Tereza. Tá certo? Tranquilo, Murilo? Então tá bom. O 3 nós fizemos na semana passada, né? Então eu não vou repeti-lo aqui. A Júlia é dessa turma? Vocês conhecem Júlia Bahia dessa turma? Júlia Bahia, Mas ela não tá aí não, né? Não sei, professor. Acho que não. Eu conhece, porque ela tava falando comigo até agora. Peraí, vamos ver. É porque ela me mandou uma mensagem, mas eu não consegui visualizar. Não sei se tinha alguma coisa a ver com o exercício, com a aula de hoje, mas enfim. Vamos lá, gente. Professor, licença, não tá parecendo que ela não tá aqui mesmo. Tá bom. Beleza. Se alguém falar com ela, fala que eu não consegui visualizar a mensagem dela. Se ela mandou, apagou, não sei o que aconteceu, se deu algum problema, mas enfim. Exercício número 4. Dado que o corpo do gráfico a seguir partiu da posição inicial com velocidade de 2 metros por segundo, determine o instante que ele muda de sentido. B. A distância e o deslocamento escalar nos primeiros 4 segundos. Opa! Distância e deslocamento escalar. Será que vai dar a mesma coisa? Lembra que eu tenho pregado aqui para vocês, né, que o deslocamento escalar ele é igual à distância se o corpo andar em linha reta sem fazer curva, sem fazer volta. Esse corpo está andando em linha reta? Tá. Lembra que o gráfico não descreve a trajetória, ele está em linha reta. Mas tem aqui uma mudança de sentido, ó. Ele está indo no sentido positivo, e aí ele para e volta. Então, esse deslocamento escalar não vai dar igual a distância. E eu vou provar para vocês. Ok? Então, vamos lá. Vamos comigo. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Bom, a primeira coisa é a mesma de sempre. A gente tem que coletar dados, né? Eu tenho aqui no enunciado apenas uma coisa. Velocidade inicial é 2 metros por segundo. Percebam que, por que eu tenho uma mudança de sentido? Ó? Por que eu tenho aqui uma anulação da velocidade? Ele está indo, depois ele volta. Porque a velocidade inicial do corpo é o quê? Positiva, professor. E a aceleração do corpo, olha para a parábola. Ela é o quê? Negativa, professor. Então, na primeira parte do movimento, o corpo se move contrário à aceleração. Então, ele vai desenvolver um movimento retardado, ele vai ficar cada vez mais lento até ele parar.
Até a sua velocidade ir para zero. E quando a velocidade ir para zero, ele vai começar, aí ele vai inverter o seu sentido e começar a se mover no sentido da aceleração. Tá? Essa é a única possibilidade de ter mudança de sentido, quando a aceleração e velocidade inicial são invertidos, né? Um é positivo, outro é negativo, um é negativo e outro é positivo. Então, ou seja, ele está na primeira parte do movimento, ele está desenvolvendo um movimento retardado, né? Ele está sendo desacelerado. Tá? Por quê? Porque tem uma aceleração contrária a ele. Ok? Beleza? Então, ele pergunta assim, em que instante ele muda de sentido? Uau, professor, como é que eu vou descobrir isso? Bom, a letra A. Eu sei de uma coisa. Qual é o instante? Ele quer instante da mudança de sentido. É isso que ele quer. Tá? Eu sei que ele muda, quando ele muda de sentido, a velocidade é quanto? Zero. Então, isso eu já sei. Se eu puder descobrir quem é a aceleração desse cara, eu vou para o vovô ateu e descubro quanto tempo ele demorou, né, para anular a velocidade inicial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me valer das informações do gráfico para, primeiramente, calcular a aceleração do corpo. Tá bom? Então, vamos deixar isso aqui primeiro e vamos calcular a aceleração primeiro. Calcular a aceleração. Parecido com o que a gente fez no exercício 1, né? Mas no 1 eu tinha um gráfico da velocidade velocidade por tempo. Claro, gente, a aceleração é o coração de tudo aqui. Não tem nenhuma equação que não tenha aceleração. Então, ela é a chave. Então, ela é sempre um bom caminho para tu começar. Se tu não tem aceleração, é encontrar aceleração. Tá? Bom, como é que eu vou poder encontrar a aceleração? Vamos lá. Vamos olhar para o gráfico, o que eu tenho de informação. Eu tenho a posição inicial, ó, no instante zero. Ele estava na posição 2. Então, eu sei quem é a posição inicial do corpo. É 5 metros. E eu sei que no instante 4, ó, ele estava em que posição? No instante 4. No instante 4, ele estava na posição 2 metros. E eu sei também, além de tudo, eu sei isso aqui, ó, a velocidade inicial dele, né? Tá certo? Então, eu vou poder calcular a aceleração pelo sorvetão. Ó, quem é a aceleração? Pelo sorvetão, tá bom? Ó, continuando no próximo slide. To be continued in the next slide. Tá compreendido? Vamos lá. Vou calcular aqui, ó. S é igual a S0 mais V0T mais a T quadrado sobre 2. A posição inicial, aliás, a posição final foi 2 metros, a inicial era 5. A velocidade inicial é 2, ele se moveu por 4 segundos, a aceleração é o que eu quero, e ele se moveu por 4 segundos. Tá? Então, no lugar do T eu coloquei 4, no lugar de velocidade 2, no lugar de posição inicial 5, no lugar de posição final 2. Organize-se, é muito importante. Tá? Outra coisa, comece com a potência. Oba, boi. Aqui, ó. Começa com a potência. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes A sobre 2, tá bom? Agora pode multiplicar isso aqui, dá 8 mais 5 igual a 2. Isso aqui eu posso dividir. 16 por 2, né? Vocês estão ligados que pode dividir, né? Dá 8. 5 mais 8, 13. E aqui 16 por 2, 8. Bom, gente, moleza. Chegou onde a gente sempre chega. Tem que isolar o A. Isolar a incógnita. Então, o 13 vai para lá, o 13 vai negativo. Então, fica... Fica 2 menos 13 igual a 8 vezes A. 2 menos 13 menos 11 igual a 8 vezes A. Tá?
E agora, para terminar de isolar o A, eu vou passar o 8 para lá. O A estava multiplicado pelo 8, tá certo? Então, o 11 vai ficar dividido pelo 8, tá? Quanto que é 11 dividido pelo 8? Não sei. 11 dividido por 8 dá 1,375. Vamos voltar para o nosso slide. Se sinais diferentes nós temos, dá menos 1,375 metros por segundo ao quadrado. Olha que engraçado, né, cara? Uau, a aceleração deu negativa, né? Faz sentido isso aí? Faz todo o sentido, né? Olha para o gráfico. A aceleração é negativa. Tem que ser negativa. Tá ok? Então tá ok. Tá ok. Você não entendeu? Pergunta para quem? Para o Paulo Guedes. Paulo Guedes, comunista! Beleza? Agora, professor, eu já não sei o que eu estava fazendo. Meu pequeno amigo corintiano, né, que tem dificuldade para entender as coisas. Olha só. A gente queria, na letra A, encontrar o instante que o corpo muda de sentido. Para isso, o que eu fiz? Eu vim calcular a aceleração. E agora eu vou jogar essas informações que eu tenho aqui no vovô ateu e calcular em que instante a velocidade é nula. Beleza, Tereza? Tranquilo, Murilo? Certo, Roberto? Então tá bom, olha só, bro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a cor verde, para você lembrar que estamos agora resolvendo a letra A. E eu vou pro vovô ateu, tá? E vou encontrar quem? Quem é o tempo que a velocidade se anula, porque o tempo onde a velocidade se anula é o instante em que ele muda de sentido, porque ele muda de sentido onde a velocidade se anula, porque a velocidade se anula onde ele muda de sentido e vice-versa. A velocidade inicial é 2, afinal eu sei que é 0, a aceleração é menos 1,375. Eu quero saber quanto tempo ele levou. Quanto tempo? How much time? How much time do have spent in it to be to zero de velocity, ok? Então vamos lá. Vou que não acredita em Deus. A velocidade final é 0, a inicial era 2, a aceleração é menos 1,375. Beleza, Tereza? Mais com menos. Sinal diferente nós temos. Dá menos. Eu canto bem, né? Fala sério, cara. Uau. Bom, vou ter que isolar minha incógnita. É sempre a mesma história, mano. É sempre a mesma história. Tipo Chaves, né? Sempre a mesma história. O 2 vem para cá subtraindo, fica 0 menos 2, que inclusive dá menos 2, tá certo? E do outro lado sobrou menos 1,375 vezes t. Ok. Ok. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar o último cara, que ainda está junto com a incógnita, para o outro lado. Quem é esse cara? É o menos 135. Menos 1,375. Então vai ficar menos 2 dividido por menos 1,375 igual a t. Se os sinais são iguais, dá mais. Tchan. Muito bom, professor. Uhul! 2 dividido por 1,375. E, deu bom não, 0,375. Aê, 1,45. Pode aproximar isso aí para 1,45 segundos. Beleza, bebês? Ô, professor, Pois não, garoto. eu tenho uma pergunta para você, velho. Manda! Ó, a aceleração não é a variação da velocidade pelo tempo? Perfeito. Então, por que ali, ó, daí seria o ΔV desse exercício seria menos 2, correto? Perfeito. E daí o ΔT seria 4, não seria? Não. Mas lá na tabela não tá? Tá. Mas olha só, bebê. O 4 é o tempo que ele leva para ir da posição 5
Até a posição 2. 4 segundos é o que ele leva para fazer tudo isso aqui. Certo? Mas não é isso que a letra A está pedindo. A letra A está pedindo isso aqui, ó. Deixa eu apagar. A letra A está pedindo isso aqui, ó. Esse instante aqui, ó. Que ele vai da velocidade inicial 2 até uma velocidade 0. Ah, sim. Sacou? Ah, Então, isso entendeu. aqui é o que ele está pedindo na letra A. Então, nós estamos achando o tempo. Entendeu, professor. Beleza, jovem? Beleza, velho. Jovem brasileiro. Muito bem, crianças e crianças do Brasil. Tá bom. Agora, antes de eu resolver a letra B, eu vou querer discutir uma coisinha aqui com vocês. Quando a gente estuda a fórmula da Bhaskara, a gente... Eu não sei se vocês já estudaram isso, se estudaram, lembra. Às vezes você estudou e não lembra, às vezes você não lembra e estudou, e às vezes você nem lembra e nem estudou, daí também, né? Aí não tem problema. A gente pode encontrar, de uma maneira rápida, quem são as ordenadas do vértice de uma parábola. Quem que é a ordenada? A ordenada é o valor do x e o valor do y. Professor, do que o senhor está falando? Bom, vértice da parábola, aqui. Ordenada, o valor nesse ponto. E o valor nesse ponto aqui. Espera aí, gente. Tem uma menininha aqui querendo água. Cadê sua garrafa? Traz aqui. Pega um copo. Traz um copo aqui que eu te dou água. Eu tenho água aqui na minha garrafa. Vai, filhinha. Traz um copinho aqui. Certo? Então, essas são as ordenadas do ponto. Então, sabe por que isso é útil para nós? Porque se eu estou falando de uma... Eu vou tentar reproduzir o desenho. Para onde fomos? Para onde fomos? Ó, eu vou tentar reproduzir o desenho daquele gráfico aqui. Agora, você pensa que não é um x por y. É uma posição por tempo. Certo? Então, quando eu descubro quem é o vértice da parábola, ó. Quando eu estou descobrindo quem é o vértice da parábola, eu estou descobrindo, sabe quem? O tempo da mudança de sentido. E quando eu descubro quem é o y do vértice da parábola, que aqui seria o S, né? Seria a posição, cuidado, que o exercício não pediu isso, mas ele pode te pedir, poderia ser a posição em que ele muda de sentido. Então é o S da mudança de sentido, que não é 0, tá? Ele não muda de sentido na posição 0. Ele pode mudar de sentido em qualquer posição. Depende do movimento do corpo, tá? A única coisa que a gente sabe é que a velocidade é 0 na mudança de sentido. Tá? Espera só um minutinho aí, gente. Não posso pôr toda, que eu preciso de água também, né? Você vai roubar toda a minha água? Ah, menina. Agora vai lá, vai. Vai lá ver se começou a patrulha canina. Tchau. Vocês perceberam a utilidade disso aqui? Se eu soubesse descobrir qual é o vértice da parábola, a letra A pergunta assim, qual é o tempo da mudança de sentido? Eu jogava na fórmula e achava. Bom para mim. Ah? Ou, não perguntou, o exercício não perguntou, mas se ele perguntasse qual é a posição da mudança de sentido. Tá bom. Vai, num movimento retilíneo uniformemente variado, até a sala. Ah, muito engraçado. Então, se ele perguntasse qual é a posição que ocorreu a mudança de sentido, ou por exemplo, quando tu estiver jogando um corpo para cima, que a gente vai começar logo em breve, ele vai assim, qual é o alcance máximo do corpo? É até onde ele foi e ele mudou o sentido e voltou. O alcance máximo em qualquer direção. Esse alcance máximo a gente usa principalmente no lançamento vertical, mas poderia perguntar. Então, qual é a posição que houve a mudança de sentido? Então, é o y da parábola, que é delta, menos delta sobre 4a. Né? E o x da parábola é o menos delta, é o menos b sobre 2a. Então, anota isso, põe no caderno que pode ser útil para vocês. Por quê? Porque se eu usar isso, eu corto um monte de caminho. Porque, por exemplo, para calcular o tempo do vértice da parábola, que seria o tempo da mudança de sentido,
O que a gente fez? A gente teve que primeiro achar a aceleração, né, depois colocar, depois ir para o vovô ateu. A gente poderia fazer direto por essa fórmula aqui. Bom, nem tão direto, eu já vou discutir isso com vocês, tá bom? E se perguntasse da posição da mudança de sentido, ou grave isso aí na cabecinha de vocês, o alcance máximo, você poderia calcular por isso aqui. Então, isso aqui seria sempre o x, ó. Perdão. Isso aqui seria sempre o S da parábola, né? O S do vértice, ou o S da mudança de sentido. E esse cara aqui seria o T da mudança de sentido. Então, quem seria o T da mudança de sentido? Menos B dividido por 2A. E o S seria menos delta dividido por 2A. Lembrando que o delta é B ao quadrado menos 4AC. Talvez você está olhando para isso tudo e falou, professor, isso não gostei disso, não é muito útil isso aí não. Não gostei muito, bom, tudo bem, cara. Eu só queria te dar uma ideia aí, né? Uma ajuda, talvez. Deixa eu colocar mais uns slides aqui, senão vai fartar. Tá bom? Então, na verdade, assim, isso aqui é muito, muito prático quando você tem a equação horária do corpo, né? Então, por exemplo, esse corpo a gente poderia montar a equação horária dele. Ele saiu da posição inicial 5, lembra lá do gráfico? A velocidade inicial é 2, lembra lá do gráfico? E a aceleração nós achamos é menos 1,73. Por quê? Depois que eu tiver montada essa equação, ó, posição inicial 5, velocidade 2 e aceleração menos 1,375 dividido por 2t ao quadrado. Então, isso aqui vai dar S igual a 5 mais 2t, menos, né? Isso aqui vai dar 0, ai meu Deus, 65. Ei, professor, minha cabeça não tá boa. Vamos fazer aqui essa conta, ó. 1,375 dividido por 2 igual 0,6875. 6875, tá? T quadrado. Então, daí agora sim, ó, você tem o C da Bhaskara, o B da Bhaskara e o A da Bhaskara. Então, se tu quer achar quanto tempo ele leva para mudar, em que instante acontece a mudança de sentido, você vai fazer pela fórmula lá, ó, menos B por 2A. Quem é B? 2. Dividido... Tá bom, filha. Dividido por 2A, 2 vezes A. Esse aqui. Sabe o que acontece quando você multiplicar aquele cara ali por 2? Ele vai voltar a ser justamente quem? A aceleração. Então, o que a gente está fazendo aqui? Dividindo velocidade inicial, que é 2, por aceleração. Que é justamente o que a gente fez aqui, ó. Final do vovô ateu. Cadê? Uma bagunçada aqui, ó. Aceleração, aqui, ó. 2 dividido pela aceleração. Velocidade inicial negativa dividido pela aceleração. Esse é o instante inicial. Tá? Então, fica aí para vocês essa informação. Eu agora tenho que fazer a letra B, mas eu já não sei mais onde fazer, porque eu criei uma baguncinha aqui. Eu vou fazer a letra B aqui. Letra B. A distância e o deslocamento escalar nos primeiros 4 segundos. Muito bem. Deixa eu, então, antes de resolver a B... Onde é que eu estava fazendo aquelas coisas, meu Deus do céu? Aqui, ó. Tá? Deixa eu, antes de fazer a B, usar essa equação aqui para determinar onde, em que posição ocorreu a mudança de sentido. Tá? Então, a posição da mudança de sentido é menos delta, né? Menos delta dividido por 4 vezes A. E o quem é delta? Menos B ao quadrado menos 4AC. Pô, já ficou muito grande, professor, você já não valeu a pena. Calma, cara, ó. Vai ficar, quem é o B? 2, né? Então fica 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A,
que é menos 1,375, vezes o C, que é 5. Vezes o C, que é 5. Tudo isso dividido por 4 vezes A. Que é 1, 3... Opa, perdão. Tô fazendo confusão, olha só. O A não é A de aceleração, é o A da Bhaskara. O A é 0,6875, tá bom? Toma cuidado aí. Então, deixa eu colocar aqui, menos 0,875 vezes 5. E aqui, menos 0,875, tá? Vou usar aqui a minha calculadora e vou fazer 0,875 vezes 4, que a gente vai usar isso em dois lugares. Dá 2,75. E isso vezes 5 dá 13,75, tá? Então, ó, eu acabei de fazer a conta ali, tá? Mais com menos. Menos 4 vezes esse cara dá 275. B ao quadrado dá 4. Aliás, 2 ao quadrado dá 4. Mais com menos, aliás, menos com menos mais, vezes com mais, dá mais. E tudo isso aqui dá 13,75. Mais com mais dá mais. 4 mais 13,75, 17,75, dividido por 2,75. Tá bom? Isso aí vai dar quanto? Mais 4, dividido por 2,75. 6,45, 45, 45, 45. Então, essa aqui é a posição onde ele mudou de sentido, tá? Professor, eu não gostei nada disso. Tá bom, gato? Tu pega e calcula pelo sorvetão qual é essa posição. Por quê? Porque a gente já sabe qual é o instante que mudou o sentido. O instante que mudou o sentido é 1,45 segundos. Tá bom? Então, de toda forma, tu tem que descobrir quem é esse cara aqui, ó. Qual é essa posição? A gente já descobriu, ela é 6,45. Por quê? Porque para tu determinar qual é a distância que ela percorreu, tu vai ter que ver que ela andou do 5 até o 6,45 e do 6,45 até o 2. E você vai somar esses dois. Tá? Que é diferente de calcular deslocamento escalar. Pô, professor, deslocamento escalar é moleza. Por quê? Deslocamento escalar, ΔS, nos primeiros 4 segundos, é só fazer a posição que ele estava no instante 4, menos a posição inicial, né? Que é o mesmo que a posição no instante 0. No instante 4, ele estava em que posição? Olha para o gráfico. No instante 4, ele estava na posição 2. Rabisqueira, né? Ó, então no instante 4 ele estava na posição 2, menos. E no instante 0? No instante 0 ele estava na posição 5, ó. Aqui, ó, instante 0, ele saiu daqui, da posição 5. Então isso aqui... Isso aqui é deslocamento escalar, menos 3 metros. Agora, isso não é igual à distância. Por que não? Porque ele andou um tanto no sentido e andou um tanto no outro sentido. Para eu calcular a distância, eu tenho que somar cada deslocamento que ele fez em cada sentido, ou cada distância que ele percorreu em cada sentido. Como assim? Ó, garoto, você que é bom de conta, aí, ó, nós já descobrimos que ele saiu do 5, foi até o 6,45 e depois ele voltou do 6,45 até o 2. Então, para ir daqui a aqui, ó, ele andou 1,5 mais ou menos. Ele andou em 1,45. E daqui até aqui, ele mandou 3,55. Não pegou a visão. Tá. Deixa eu te dizer uma outra coisa, antes de resolver isso aqui, ó.
Se tu não gostou do jeito que eu fiz a Bhaskara, tu pode achar a posição em que ocorreu a mudança de sentido pelo sorvetão. Como eu disse, tá? Como é que tu vai fazer isso, professor? Ó, a posição da mudança de sentido. Posição inicial, a gente já sabe, é 5, velocidade inicial é 2t, a aceleração a gente já sabe, que é a gente já pode pôr a equação direta, né? 0,68, que é a aceleração dividido por 2, vezes t ao quadrado. Quando tu colocar no lugar do t 1,45 segundos, aqui e aqui, né, nos dois, tu vai achar a posição que ele ocupa no instante da mudança de sentido. Porque esse instante é o instante da mudança de sentido. Que a gente descobriu na letra A. Resposta da letra A. Tá bom? Então, claro, aqui a gente está usando o valor aproximado, então talvez dê um pouquinho diferente do que a gente achou pelo vértice da parábola, que é 6,45 metros. Bom? Beleza? Então, voltando agora. Como é que eu vou calcular a distância? O deslocamento escalar eu calculei. A distância é o quanto ele andou em cada posição. Tá? Então, veja, eu vou calcular o deslocamento escalar no sentido positivo. Ou seja, ele saiu da posição 5 e foi até a posição 6,45. Ó. Voltando para o gráfico. Ele saiu do 5 e foi até aqui. Até o 6,45 que a gente calculou. Então, esse é o deslocamento no sentido positivo. Enquanto ele estava aumentando a posição. Então, quem é esse ΔS aqui? Esse deslocamento aqui é 6,45, mas ele saiu do 5, então é 1,45 metros. Tá bom? Esse deslocamento é o mesmo que a distância que ele percorreu naquele sentido, porque ele só foi em linha reta. Agora ele voltou, ele parou e fez uma volta. Então agora eu vou ter que calcular o deslocamento escalar no outro sentido, no sentido negativo. Vou voltar para o gráfico, olha só. Vou mudar de cor aqui, porque tá demais já. Ó. Ele saiu da posição 6,45 e foi até onde nos primeiros 4 segundos? Até qual posição? A 2. Tá? Então, ele saiu do 6 e foi até o 2. Então, vamos calcular esse deslocamento escalar aí. Lembrando que o 6 é a posição inicial e o 2 é a posição final. Então, o deslocamento escalar no sentido negativo vai ficar S menos S0, obviamente, vai ficar 2 menos 6,45. Tá? Eu vou ficar devendo menos 4,45, né? Opa. Menos 4,45 metros. Você entendeu o que eu fiz aqui? Então, qual é a distância total? Ele andou 1,45 metros num sentido e andou mais 4,45 metros no outro sentido. Então, ele andou 5,90 metros. Essa é a distância total. Por que isso não é igual ao deslocamento escalar? Já são 10:12. Jesus Cristo me ajude. Por que isso não é igual ao deslocamento escalar? O deslocamento escalar é igual a 3. Tá bom? Não é igual ao deslocamento escalar porque ele fez uma volta. Então, ó, para terminar, juro, para terminar, ó, imagina que você tem uma pessoinha andando aqui. A gente já discutiu isso, acho que nas primeiras aulas. Ó, a pessoa saiu do 0, ela anda até o 5. Tá? Ela foi do 0 para o 5. Quanto que ela andou, gente? Precisa fazer conta? Ela andou 5. Aí ela voltou e parou no 2.
tá? E parou no 2. Então, ela foi daqui para cá e foi daqui para cá. Quanto que ela se moveu? É só contar os quadradinhos. Qual é a distância que ela percorreu? É só contar os quadradinhos. Ó. Ela andou 1, 2, 3, 4, 5. Opa. Acho que eu fiz risquinho demais aqui, hein? Peraí. Peraí que eu fiz risquinho demais. Peraí, oh meu Deus do céu. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que ela andou? Quantos quadradinhos? Ela andou 1, 2, 3, 4, 5. Chegou no 5, depois andou mais 1, 2, 3. Ela andou 8. A distância percorrida por ela é 8. Agora, e o deslocamento escalar? Meu bem, deslocamento escalar é a posição inicial menos posição final. Não importa onde você foi. Então, o deslocamento escalar desse cara aí, sabe o que que é? É 2 menos 0. É a posição final, ele parou no 2, ele saiu do 0. É 2 menos 0. Sabe quanto que é o deslocamento escalar? 2. Acabou. O deslocamento escalar é um vetor que liga o ponto de origem ao ponto de chegada. É por isso que ele pode ser negativo, porque ele é um vetor. Como aqui, ó, deu negativo. É claro que deu negativo, porque aqui é deslocamento escalar. Como eu estou calculando o deslocamento em um único sentido, ele é igual à distância, percebeu? Então, o deslocamento escalar nesse exercício aqui, ó, deslocamento escalar é 3, e a distância percorrida? A distância percorrida é o deslocamento escalar num sentido, mais o deslocamento escalar no outro sentido, em módulo. Você não vai pôr negativo, porque eu estou falando de distância agora. Tá? Então, é 1,45 mais 4,45, que é 5,90 metros. Tudo bem? Eu acho que eu demorei um pouquinho, gastei bastante tempo falando daquela história do vértice da parábola, mas, bom, eu vou parar por aqui. Teria mais o exercício 5 para fazer. Eu vou fazer e vou mandar para vocês como vídeo extra. Eu não vou mandar como atividade, porque atividade vocês já tem lá os exercícios para fazer. Tá bom? Mas vou mandar esse exercício 5, que também vai servir como uma discussão aí para vocês, né? Um reforço. Tá? Então, eu acho que valeu, assim, a gente discutiu bastante, claro, né? Não vamos só resolver os exercícios, a gente tem que discutir bastante, mas, na verdade, eu falo muito, detalho muito e acabei estourando o tempo aqui de novo. Tá bom? Eu vou encerrar a gravação. Não, eu vou fazer a chamada antes de encerrar a gravação. Só vou ler o nome, não precisa responder. E depois eu encerro a gravação. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer sem problema nenhum. Tá? Eu fico aí à disposição também. Beleza? Adriano, Ana Vitória, Brian, Bruna Letícia, Eduardo Bonfim, Emanuele Watanabe, Emily Vitória, Emily Fernanda, Gabriela Almeida, Gabriela Batista, Guilherme, Heloísa Belotti, Heloísa Rubim, Henrique, Beatriz, Hugo, Aires, Ingrid, José Roberto, Júlia Sempre Bom, Cauê, Lana, Lauane, Marcela, Maria Clara, Maria Eduarda, Michele Lopes, Milena Pio, Murilo, Raíssa Souza, Samuel Astioli, Samuel Marcelino, Samuel Pissinger, desculpa se eu errei, Cibele Carolina, Sofia Santana, Vinícius de Lima e o William Alves. Estou encerrando a gravação. Até a próxima. Professor, a Victoria faz 3 minutinhos que ela saiu, que ela precisava sair. Tá, Mas ela ficou na aula. Ok, obrigado, Beatriz. Estou encerrando a gravação. Qualquer dúvida a gente pode conversar a partir de agora também. Valeu.